Fala, turma! Esse modelo operacional vem trazendo uma grande assertividade no meu dia a dia. E eu vou mostrar para vocês o contexto dessa operação que eu fiz no EURUSD, tá? Mas não só essa, também o contexto do Euro JPY. O que essas operações elas têm de comum, tá? O que me traz uma taxa de assertividade alta e um retorno positivo de renovações sempre de estruturas anteriores, tá bom? Vamos começar pelo EURUSD aqui, tá? O EURUSD, o que a gente consegue ver de normal aqui? Uma tendência de alta, tá? A favor do movimento, né? Então, a gente tem que entender aonde o ativo se encontra. Poxa, o ativo está tendo mais velas de alta ou velas de baixa? Como é que está o movimento? O movimento principal dele está sendo de alta? Como é que está a estrutura dele? Porque se a gente consegue entender o que o mercado está querendo fazer, isso é mais fácil da gente não ir contra, tá? A tendência principal. A gente ir sempre a favor, pegando trade sempre, né, no direcional correto do mercado. E o que o mercado faz aqui? O mercado ele me faz uma impulsão com força. Eu olhei num cenário de tempo gráfico de 15 minutos, eu vi que aqui foi uma última vela de baixa, um fundo, tá? Que ele me deixou, tá? Ele deixa um fundo aqui e ele rompe nessa região de topo aqui anterior com intenção, com agressividade. Então ali me mostra que o mercado ele ainda está querendo continuar uma tendência de alta, né? E o que eu quero, né? Tendo essa visão, eu quero que o mercado ele faça uma retração para continuar expandindo, para continuar renovando a máxima anterior. Então eu tenho aqui, né? Uma região de captura que eu quero que o mercado venha buscar e eu tenho uma região aqui que o mercado ele deixou ponto de interesse, o famoso POI, né? Então, o que ele me deixa aqui? Ele me deixa um ordem block, uma última vela de baixa após um grande movimento de alta. Mas só por causa disso eu vou ficar esperando o mercado chegar naquela região? Não, eu preciso entender o contexto, tá? Esse contexto que vai me ditar se eu vou entrar na operação ou não. E olha só que interessante. O movimento de alta que ele fez aqui, ele me deixou um fundo, tá? E ele me fez uma renovação de 1 hora e 15 minutos. Essa 1 hora e 15 minutos, ela tem que ser sempre, né, um tempo onde faz a pernada de expansão, só que a retração ela tem que ser ou igual ou maior. Se for igual, espera uma confirmação em um tempo gráfico micro. Se ela for maior, tá, do que a pernada de impulsão, então isso já validou para você que o cenário está buscando uma correção. Porque, galera, a expansão ela é uma força no direcional principal. A retração ela tende a ser um movimento de correção para continuação dessa tendência. Então, ela não pode ser, a correção ela não pode ser igual, né, à pernada de expansão, a pernada principal do direcional. Então, isso eu quero que vocês já alinhem no operacional de vocês. E foi o que o mercado fez. Ele me fez uma expansão de 1 hora e 15. A retração demorou o mesmo período de tempo de expansão, tá? Então, eu já fiquei alerta com isso aqui. Não era um ponto que eu queria entrar na operação logo de cara, só porque tocou e rejeitou no ordem block. Muito pelo contrário, eu precisaria de mais confirmação. Então, eu passei para o tempo gráfico de 2 minutos, né? Eu esperei o mercado me mostrar a confirmação com choque, change of character, né? E o mercado fez aqui, ó, um movimento de topos e fundos, rompe com agressividade, né? Com velas de força no tempo gráfico de 2 minutos, né? Faz um movimento de retração e expande, tá? Mostrando para mim um cenário validado de choque, tá? Então, aqui ele fez um choque, aqui embaixo também ele fez um choque, então me mostrou uma força, né, a favor do movimento, e aí validou. E o que eu fiz agora? Né? Eu procurei uma última vela de baixa num cenário micro, tá? Então, eu notei que essa vela aqui era uma última vela de baixa, eu marquei ela como ponto de entrada, e após a rejeição dessa entrada, eu posicionei a minha ordem. Então, coloquei a minha entrada aqui, tá? O meu stop nesse fundo protegendo, porque o ordem block, até ele ser todo consumido, ele vai proteger, ele vai dar aquela pancada para o direcional principal. Então, eu fiz esse tipo de análise, coloquei a minha entrada, o mercado pegou a entrada e levou em torno de 4 vezes o risco e retorno, e eu acredito muito que ele ainda vai renovar essa região de máxima aqui, porque aqui ainda assim é um ponto
de liquidez. É um ponto que o mercado tende a consumir. Existem ordens pendentes aqui a ser consumida. Por quê? Pessoas posicionaram venda aqui. E toda venda existe uma ordem alocada de ponto de saída. Tá? Então isso aqui é muito normal de acontecer. Agora trazendo para um cenário do Euro JPY, aconteceu a mesma coisa. Tá? Olha só que interessante. O que eu tenho aqui? O mercado numa grande tendência de alta, tá? Onde veio fazendo renovações de máxima, tá? E aí ele rompe o fundo anterior com o corpo, fazendo o famoso choque. Olha só, eu tenho aqui um choque, uma quebra de estrutura. Isso me mostra que ele pode estar fazendo uma mudança de estrutura. E aí, eu já entendi que aqui já não era mais um cenário de alta. Por quê? Olha o tanto que o mercado ficou acumulado, tentando renovar máximas, mas sem agressividade. É muito diferente, né, esse movimento para esse movimento aqui de renovação, né? Olha só, aqui ele já mostra que começou a perder força, mas essa primeira impulsão é uma impulsão de força. Então, esse é o cenário diferente. Isso me mostra o quê? Que o mercado veio fazendo, ó, canal, tá? E ele veio perdendo e afunilando, tá vendo? Olha só como ele veio afunilando esse canal, tá? Se a gente for colocar no corpo, ele veio afunilando, me mostrando que, olha só, eu estou perdendo a força do movimento de alta, né? E aí quando ele faz uma movimentação com as pancadas de velas fortes de baixa, rompendo a estrutura anterior com o corpo, me mostrando uma quebra, né, de estrutura anterior validada, me mostra que ali eu posso procurar por vendas, porque pode ter chegado o fim do movimento. E foi o que aconteceu, tá? E o que o mercado faz? Ele me deixa aqui uma última vela de baixa, de alta, na verdade, né? No cenário de 5 minutos, eu marquei ela aqui, ele me rompe com agressividade, e aí eu esperei o mercado chegar nessa região, alinhei o tempo de pernada que ele deu, né, desse choque, 1h35, para o tempo de retorno, para chegar no ordem block, 4h05. E aí ele deixou também aqui, ó, olha só que interessante, uma indução antes de chegar. E uma coisa muito interessante, olha como a pernada vem com velas de força e a retração, tá, dessa pernada para fazer uma correção, para dar continuidade nessa baixa, ela vem com velas pequenas, né? Velas com bastante rejeição, sem muito interesse na continuação dessa tendência de alta. Então, ela demonstra força aqui contrária, ela mostra para mim que ela já não tem força para renovação. Ela vai buscar o ponto de interesse e faz um cenário de entrada, dando uma oportunidade de venda, tá? Colocando um stop após essa rejeição, uma entrada após essa rejeição, e um stop nesse último fundo aqui, tá? Nesse último topo, na verdade, que é o ordem block, protegendo aqui a operação e buscando uma região de validação, que é o último fundo forte aqui, né? Que é a última zona de OTE aqui, que é a zero, tá? Desse movimento de FIBO aqui, dessa expansão de FIBO. Então o mercado pagou muito mais do que isso, só que ele vem fazendo isso constantemente. Olha só o GBP-USD, que também tem muita correlação com o Euro-USD. Só que o GBP-USD, galera, ele não fez o movimento que eu gosto, tá? Ele me deixou um fundo, eu tracei uma OTE, tá? Olha só que interessante, tracei uma OTE, demorou 1h14 e 40 para ele fazer essa OTE. Mas e a volta? Olha só como que é bom vocês alinhar o tempo, tá? A volta demorou 1h20. Ele tocou e respeitou? Sim, porque o Euro-USD tem correlação e o Euro-USD deu o padrão de entrada. Só que ele poderia muito bem romper aqui, dar uma divergência entre essas correlações de pares e buscar uma zona mais embaixo. Então, foi por isso que eu acabei não entrando. Se ele tivesse feito esse movimento, feito isso aqui, demorado um pouquinho mais, capturado e voltado, aqui seria uma oportunidade muito boa de entrada aqui, stop nesse último ordem block para uma região de busca de topo validado, a última zona de interesse que ele quer renovar. Esse tipo de conteúdo, ele vai ser postado aqui diretamente, tá? E toda semana eu vou deixar um conteúdo novo para agregar no crescimento de vocês e no desenvolvimento. Se este vídeo te agregou em alguma coisa, não deixa de curtir, não deixa de comentar. Se você ainda não segue o canal,
segue para você ter mais conteúdos como esse, porque assim o YouTube vai te entregar. Não deixa de colocar o sininho para eu conseguir entregar mais conteúdos como esse, você não perder esse tipo de assunto que vem trazendo um grande resultado, tá? Esse modelo operacional fez com que eu aprovasse na conta da Armutec, tá? E eu tenho certeza absoluta que vai fazer você ter grandes resultados, independente da mesa proprietária que você opere. Se você ainda não opera em nenhuma mesa, eu aconselho, utilize a mesa da Summit Prop, que é uma das mesas que eu tenho, que eu opero e que eu faço parte dessa equipe, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir alcançar um resultado surpreendente. Além dela também ser acessível, tá? Ter parcelamento e também ter saques diários. Então, para você que ainda não tem uma mesa proprietária, dá uma olhada, tá? A gente tem grandes promoções ali dentro da mesa e a gente consegue te auxiliar também no teu crescimento. Nós somos a única mesa proprietária que tem a parte educacional. Para mais conteúdo como esse, não deixa de se inscrever no canal e de curtir. E se te agregou em alguma coisa, comenta aqui embaixo para eu entender se você vai utilizar esse modelo operacional, tá? Se você for utilizar, for colocar em backtest, digita vou operar, para eu entender quantas pessoas se comprometeram de assistir esse vídeo até o final e que vão utilizar esse modelo. Tamo junto e até o próximo conteúdo.